Agora eu te convido a ficar de pé. Boa noite, igreja. Deus abençoe a todos. Eu te convido, aquele que quiser acompanhar com a sua Bíblia, senão a gente vai passar também no slide aqui, abrir a sua Bíblia em Tito, no livro de Tito, na carta de Tito, perdão, de Paulo a Tito. Versículo 2. O capítulo 2, nós vamos ler apenas 2 versículos. Amém? Tito 2, versículos 7 e versículos 8. A palavra de Deus diz assim: seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Amém? Deus amado e querido Pai, eu louvo a Ti, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade. Peço que Tu me ensines mais uma vez, Senhor, a diminuir para que Tu cresças, para que Teu nome seja engrandecido essa noite, Senhor. A Tua palavra seja proclamada de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que Teu Espírito Santo, por graça e misericórdia, possa me usar com poder, unção e autoridade na ministração dessa palavra, Senhor. É o que eu te peço, Deus amado, orando agradecido em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nessa carta, o plano de salvação é muito enfatizado. É um dos principais objetivos dessa carta, o evangelismo. Porque Tito era um jovem pastor, assim como Timóteo, e Paulo sabia os desafios que o esperavam em Creta. Aí você fala para mim, puxa vida, mas a gente vai falar de evangelismo ou é uma palavra para casais? Eu te peço para ter um pouquinho de paciência, porque é em cima disso que a gente vai construir. Porque a questão aqui é que o desafio não era pequeno e o preparo deveria ser muito grande, visto que o povo cretense não era nada fácil. Eu vou ler para vocês o capítulo 1, versículo 12, é a descrição de um cretense sobre o próprio povo cretense. A palavra diz assim: foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis e comilões preguiçosos. Ou seja, Tito foi preparado e preparou pessoas para lidarem com situações e com pessoas difíceis. Nós também temos de nos preparar para lidar com situações e com pessoas difíceis. Temos de nos preparar para lidar com pessoas difíceis em nosso casamento. Só que a pessoa difícil no nosso casamento não é o nosso cônjuge. A pessoa difícil no nosso casamento somos eu e você. A reflexão não é sobre o outro, é sobre nós. E às vezes a gente pode até rir e pensar assim, pô, ele não sabe o que está falando porque ele não conhece o meu marido, ele não conhece a minha mulher. Não conheço, mas eu conheço a minha. E não difere muito. Eu vou te apresentar um dado estatístico que talvez sirva para você. É um dado do meu casamento, uma coisa que aconteceu no meu casamento, e eu acho que, não sei, eu acho que não acontece com os outros não, é uma coisa que acontece só no meu. Quando eu fui casar com a Cris, a gente resolveu casar e a gente estava conversando, ela apresentou uma lista de expectativas que ela tinha sobre a minha pessoa, sobre o marido. E aí eu falei, poxa amor, que bom, você tem sim, eu já idealizei um homem e tal, e eu queria ler ela para você. Falei, tá bom. Ela falou, eu queria que você fosse crente, que você seja romântico, cavalheiro, educado, gentil, amigo, bom ouvinte, bom pai, cheiroso, bem arrumado, prestativo, bom pedreiro, bom pintor, bom marceneiro, bom matemático, bom motorista, bom eletricista, bom mecânico e que saiba a resposta para tudo. Eu quero que você seja o Google. Aí eu falei, pô, beleza. Eu tenho a minha lista também. E hoje, quem tem mais de 50 sabe o que eu estou falando. A gente tem a nossa caixinha com as coisas lá guardadas, as anotações e tudo. E eu fui pegar a minha lista de expectativas que eu li para ela no dia.
E eu trouxe ela para mostrar para vocês. Aqui, ó, a minha lista, ó. Tá aqui. Ela aqui, ó. Eu queria que a minha esposa fosse crente, uma boa mãe, uma boa cozinheira e também fosse boa de... Isso aí é a imaginação de vocês. Fica com cada um. Depois de algumas horas, eu consegui definir isso. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Pode ser até engraçado isso. Mas os homens, apesar de ter uma lista pequena, eles são muito mais exigentes do que as mulheres. Porque quando a gente lê essa lista aqui, brincadeiras à parte, a gente fala assim, poxa, mulher é um bicho difícil. Mulher é algo difícil. Pode ser que seja. Mas eu digo uma coisa para você. Da mesma forma que a mulher tem muitas expectativas, a mulher, ela tem um desejo muito maior em suprir expectativas. A mulher parece que ela nasceu com esse dom de suprir expectativas, até mesmo aquelas que a gente não sabe que tem. Porque quando eu casei, eu também queria que a minha esposa fosse igual à minha mãe, eu não sabia. Ela que me mostrou, falou, ó, eu não sou igual à tua mãe, se liga, acorda. Aí eu percebi que eu também queria que ela fosse igual à minha mãe. E assim vai. E assim, eu queria, junto com vocês, voltar aos cretenses. Porque a gente brinca com algumas coisas que realmente acontecem, outras que nem tanto, acho que foi só lá em casa que aconteceu isso. Mas essas pessoas, Tito foi preparado e preparou pessoas com a melhor preparação que um cristão pode ter. Um testemunho. O testemunho de uma vida justa e amorosa. Esse é um dos princípios básicos do cristianismo. Jesus nos ensina pelo exemplo, ensinou em toda a sua trajetória pelo exemplo. E trazendo a questão do testemunho e do exemplo para a nossa realidade, eu quero voltar ao texto inicial. Veja só o que essa palavra diz a Tito. Porque Paulo diz a Tito que ele dá como orientação nesses 2 versículos. Ele fala, seja você mesmo. Ou seja, não olhe para o que seu cônjuge seja o que você espera. Seja você. Seja você. Faça você a diferença. Seja você um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade e reverência. Veja bem, às vezes nós somos maravilhosos em tantas coisas fora da nossa casa e não conseguimos ser tão bons ou tão maravilhosos em pequenas coisas dentro da nossa própria casa, para aquela pessoa que convive com a gente. E vê que ele segue falando a um jovem pastor, para que tenha uma linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado. Veja só, aqui ele fala para um pastor, e a gente está fazendo uma analogia ao casamento, mas a missão que eu e você temos como sacerdotes, ela começa dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. A principal pessoa que eu tenho que levar para próximo, para perto de Cristo, é o meu esposo ou a minha esposa, para constituirmos uma família forte e levarmos os nossos filhos a Cristo, pelo exemplo, assim como Jesus fez. E para sermos um exemplo, nós precisamos nos empenhar, nós precisamos nos dedicar. Nada é conquistado de uma forma simples e fácil, nada é de um dia para o outro. Isso é uma coisa que a gente faz a cada dia, buscando ser fiel na nossa conduta. É uma questão de querer ser a nossa melhor versão. Para pensar comigo. Quando nós estamos namorando, nós somos a nossa melhor versão para a pessoa. Mas é só coisa boa, é incrível como a gente tem uma pessoa ao nosso lado que só apresenta coisas maravilhosas e a gente também está deslumbrado pela paixão, a gente também não consegue enxergar os defeitos, a gente só vê o que é bom.
Quando a gente passa para uma segunda etapa, que é o noivado, se mantém essa questão do deslumbre, se mantém essa questão da melhor performance, daquela melhor versão, mas às vezes diminui. Agora, por que ela não se mantém no nosso casamento? Já parou para pensar nisso? O quanto, às vezes, isso cai no casamento? Isso é uma coisa complicada, porque depois da nossa escolha, da nossa rendição a Cristo, a principal escolha que um cristão faz é o cônjuge. É a pessoa com quem ele vai casar e passar o resto da vida. Então, a gente está falando de uma escolha muito importante, e é por isso que eu quero te convidar comigo a avaliar alguns princípios bíblicos sobre esse tema e como aplicá-los na prática. Esquece agora a lista de expectativa da sua esposa, esquece a lista de expectativa do seu marido e vamos para uma visão bíblica sobre isso. O casamento, ele é visto com uma importância muito grande na Bíblia. É uma importância, assim, tremenda. Se você for parar para pensar, a Bíblia começa com o casamento lá em Gênesis. Deus cria todas as coisas, cria os céus, cria a terra, cria o homem, ele faz uma companheira e os dois se unem. O início de tudo, casamento. Lá isso está em Gênesis 2, de 22 a 24. Vamos dar uma lida nessa passagem aqui rapidamente. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. No início de tudo, houve o casamento. Depois, a importância do casamento continua tão forte na Bíblia que Deus nos ensina, Ele usa o casamento, a analogia do casamento, para nos ensinar a nos relacionar com Jesus. É dessa forma que funciona. A igreja é a noiva de Cristo e deve ansiar pela volta do noivo. Está vendo a importância do casamento? Como Deus olha o casamento e a importância que Ele dá ao casamento? Seguindo nisso, o primeiro milagre de Jesus foi feito num casamento. Quando todos esperavam que a festa do casamento acabasse pela falta do vinho, se alguém ainda não viu aquele seriado The Chosen, logo na primeira temporada, se não me engano, no capítulo 4 ou 5, a gente está no episódio 4 ou 5, a gente está revendo, tem esse milagre do casamento. Quando todos achavam que o casamento ia acabar pela falta do vinho, que a família ia passar vergonha, Jesus é chamado a resolver o que aos olhos humanos não tinha solução e seria motivo de vergonha para todos. Quando tudo parecia acabado, Jesus faz seu primeiro milagre num casamento. Restaurou a alegria com um vinho novo. Restaurou a festa. Quando parecia que a alegria tinha acabado, o melhor vinho chegou. E esse vinho novo, Jesus, ele está disponível para o meu e para o teu casamento. Mas a Bíblia continua tratando isso com tamanha importância, a questão do casamento, que ela termina também, lá em Apocalipse 19, te convido a ler comigo. Em Apocalipse 19, ela termina com um casamento também. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Você consegue entender a importância que Deus dá a isso? Mas agora trazendo para nós. A gente é levado a pensar que a gente gosta de alguém e depois, com o decorrer do tempo do relacionamento, no casamento, a gente passa a amar. E eu quero derrubar isso. Eu quero dizer para você que não é assim.
O relacionamento não começa com o gostar e se transforma num amar. Eu queria ilustrar esses dois conceitos, para a gente entender um pouco uma visão diferente sobre isso, talvez. Quando eu digo que eu gosto de fazer exercício, na verdade eu não gosto do exercício. Eu gosto do bem que ele me faz, do resultado que ele dá para o meu corpo, para a minha saúde. É uma sensação de bem-estar, é uma troca. Eu faço o exercício para obter o resultado no meu corpo, para obter a saúde e a sensação de bem-estar. Se o exercício não fizesse bem e não trouxesse uma sensação de bem-estar, não fizesse bem à saúde, será que eu faria exercício? Uma outra analogia, talvez você não faça exercício e isso não sirva para você. Doce. Você gosta de comer doce? Doce é maravilhoso. Ou você gosta de comer doce, ou você gosta da sensação que o doce te traz, dessa troca. Porque o doce, se ele estiver estragado, ele não deixa de ser doce. Mas você não vai querer comer. Porque o doce estragado não vai te trazer aquela sensação de bem-estar, de prazer que o doce te dá. Então é uma troca. Você não gosta do exercício e eu não gosto do exercício. Eu não gosto do doce e nem você gosta do doce. É da troca. É daquilo que ele me traz. E a partir dessa perspectiva, a gente leva isso para os nossos relacionamentos com pessoas também. Os nossos grupos de amigos geralmente têm os mesmos interesses. Fazem as mesmas coisas que nós. Por quê? Porque nós gostamos dessa troca, dessa sensação. E se passarmos para reparar ainda um pouco mais, eles têm os mesmos interesses, eles também pensam como nós. E aí eu te pergunto, será que eu e você gostamos dos nossos amigos ou gostamos de nós e do bem que eles fazem para nós? E da sensação de bem-estar que eles trazem para nós? Ou do benefício que eles trazem para nós? É para pensar. E nesse caso, se você for parar para pensar, eu gosto de mim. E porque aquela pessoa, ela me serve atendendo às minhas expectativas e me trazendo uma sensação de bem-estar, assim como o doce, assim como o exercício. Então, necessariamente, eu não sei se eu gosto da pessoa, ou gosto do doce, ou gosto do exercício. Eu gosto daquilo que me traz. E aí, vamos trazer isso mais para próximo. Vamos pensar um pouquinho mais nisso. O meu amigo. E quando eu tenho um amigo que pensa como eu, gosta das mesmas coisas que eu, faz as mesmas coisas que eu, poxa, esse seu amigo é perfeito. Pô, muito legal. Só que esse amigo, ele também me confronta. Ele bota o dedo na minha cara e fala, tu tá errado. Não é isso não, não é por aí. Ele deixa de ser meu amigo? Ele continua sendo meu amigo, só que ele não faz o que eu gosto. Então, você está entendendo a diferença, essa coisa do gostar? O gostar, ele não vai levar ao amor. Porque o gostar é uma troca. Eu só gosto daquilo que me devolve algo. E nem sempre no casamento nós temos uma devolução. Nós achamos que temos que gostar da pessoa com quem estamos casados, mas essa pessoa com quem estamos casados é a pessoa que mais nos conhece. É a pessoa que nos conhece mais a fundo. É a pessoa que te mostra que você quer que ela seja igual à tua mãe. Na verdade, ela é tua esposa. Porque ela te conhece. Por isso que ela consegue dizer isso. E com muito amor. Isso nos desagrada, porque não traz sensação de bem-estar. Porque não é uma troca. Não me dá o que eu quero. Isso me desagrada. E, na verdade, eu passo a não gostar do que essa pessoa me faz sentir. Mesmo que isso me leve a crescer. E aí, eu passo
talvez a não gostar dessa pessoa. Mas eu quero trazer para vocês, irmãos, para a gente pensar um pouco, uma lição de Jesus sobre isso. Está lá no Sermão do Monte, em Lucas 6, nos versículos 27 e 28. Olha só a visão de Jesus sobre isso. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoe aqueles que os amaldiçoem, orem pelos que maltratam vocês. Calma, Jesus não está dizendo que nosso cônjuge é nosso inimigo, nem eu estou fazendo essa analogia. Por favor, relaxa, calma teu coração, a questão não é essa. Mas baseado no que vimos sobre gostar e conhecendo a nossa natureza, Jesus não pede para gostarmos dos nossos inimigos. Não, em momento nenhum ele faz isso. Ou seja, por quê? Porque ele não pede que nós tenhamos uma relação de troca com o nosso inimigo. Porque se eu gostasse dele, para eu gostar dele, ele tem que me devolver alguma coisa para eu poder fazer algo para ele. É uma relação de interesse. Mas Jesus manda que nós estejamos amando nossos inimigos. Assim como ele escolheu nos amar antes de nós o amarmos. Ele nos amou primeiro. Essa é a questão. O amor, ele não é sobre o que nós sentimos, sobre o que nós temos de volta. O amor é sobre uma escolha, é sobre uma decisão. É a escolha de amar o meu cônjuge, é a escolha do bem-estar do meu cônjuge. É uma escolha que nem sempre agrada ao meu eu, à minha vontade. Então nós precisamos tirar essa ideia errada de muitos de nós têm ao casar. O casar não é somente aquele romance, aquela coisa que vendem pra gente. O casamento não é somente sobre sensações. Não é que não tenha, não é somente sobre isso. O casamento não é o direito de ser feliz. O casamento é o dever e a escolha de amar alguém. É muito diferente. É muito diferente. E o amor que Jesus nos ensina não é um romance. O amor que Jesus nos ensina é um amor sacrificial. Amar é decidir viver em função do outro. É decidir viver em função da felicidade do outro. Quando amamos da forma que Cristo nos ensina, o sacrifício muda até de nome e passa a se chamar escolha. Por isso, o que eu e você precisamos entender é que casamos com alguém que estamos dispostos, que escolhemos amar. Que é muito diferente de gostar e procurar que essa pessoa me satisfaça. Amar é o que eu estou disposto a sacrificar, a perder pela pessoa que eu decidi amar. Voltando ao texto de Lucas 6, 27 e 28, quando eu gosto, eu faço o que eu gosto. E quando eu amo, eu me sacrifico até pelo que eu não gosto. Vamos lá, versículo 27. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês. Veja só, quando eu gosto, eu não consigo fazer isso. Porque não me traz nada, não me dá nenhum retorno. Mas se eu decido amar, eu tenho uma atitude de quem ama, eu me sacrifico até pelo meu inimigo de quem eu não gosto. Porque eu tenho uma atitude de amor por ele. E amar é escolher ter essa atitude. Diferente daquilo que eu sinto quando eu estou trazendo isso para o meu casamento, quando eu tenho vontade de fazer o que eu não gosto. Quando eu tenho vontade de fazer, quando eu tenho de fazer o que eu não quero, quando eu sinto raiva, quando eu sou contrariado, confrontado, quando eu tenho calma, quando eu quero explodir. É entender que quando eu quero ficar em casa, muitas vezes eu vou ter que sair. E é muitas vezes entender que quando eu quero falar, eu tenho que ouvir. É muitas vezes entender que quando eu quero explodir, eu tenho que ter calma e calar minha boca. É muitas vezes entender que naquele momento em que sou confrontado,
eu tenho que respirar. Porque eu escolhi amar. Porque eu escolhi me sacrificar. Eu não estou fazendo algo que eu gosto, esperando algo em troca. Eu decidi amar e me sacrificar pela pessoa que está ao meu lado. E faço porque eu quero o melhor para o meu casamento e para a minha família. Mas acontece que eu e você não somos como Jesus. Nós não temos essa facilidade de nos calar quando queremos falar. Nós não temos essa facilidade de ter paciência quando queremos explodir. Não funciona dessa forma comigo e com você. Mas há uma orientação também para isso. Na carta de Paulo aos Efésios, abre lá sua Bíblia em Efésios 5, dos versículos 21 a 25. Ele tem umas orientações, ali Paulo está orientando a igreja em Éfeso sobre o lar cristão. Como funciona isso? Uma visão bíblica do lar cristão. E o versículo 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Você veja que ele não diz para a mulher se sujeitar ao homem ou o homem à mulher. Ele diz aqui, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Aí ele começa a ser mais específico. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O que Paulo fala nesse trecho da carta é sobre a morte. É sobre a morte. Volta ali um pouquinho comigo. Ele começa falando para sujeitarmos uns aos outros. E aí ele diz para a mulher se sujeitar ao marido como ao Senhor. Ponto. E aí ele começa a ser mais específico em relação ao homem quando ele diz: como Cristo amou a igreja, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o salvador do próprio corpo. Pensa comigo. Ele fala de morte para o eu. Se o homem é a cabeça e comanda o corpo, que é a mulher, fazendo uma alusão dos membros, a cabeça sempre pensa no que é melhor. Você quer o melhor para si mesmo. E esse melhor a gente leva para o nosso casamento, a gente leva para o nosso cônjuge. É uma morte para os seus desejos e vontades. É morrer para aquilo que gosta. Essa é a direção. E a morte da esposa, sujeitar-se ao marido, se torna mais fácil quando ela enxerga que ele a ama, que ele a cuida, que ele protege, que ele quer o melhor para ela. A morte do marido, ela vem no amar a esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Para pensar comigo, esse dar a vida pela esposa não é algo que acontece de uma vez só. Às vezes a gente, naquela visão romântica das coisas, de relacionamento, a gente acha que dar a vida pela esposa é entrar na frente da bala. Pode até ser, sim. Amém. Mas o que eu entendo que a palavra de Deus nos traz aqui é sobre uma coisa diária, uma coisa de relacionamento, porque ele está falando do lar cristão e da vida cristã a dois. Então isso acontece dia a dia, renunciando à própria vida, no dia a dia. Isso também tem uma passagem na primeira carta de Pedro que nos fala sobre isso e que me chamou muita atenção. Eu vou ler aqui para vocês. 1 Pedro 3, versículo 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça de vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Veja só, a partir do momento que ele olha, que eu e você olhamos a esposa como a parte mais frágil, a gente já começa a entender que ela é incapaz de resistir à nossa força.
então nunca, em nenhum momento, eu vou agir ou falar com a minha esposa com força e com grosseria, como já disse o texto inicial lá em cima, da linguagem ao falar. E aí ele segue falando que ela é cordeira da mesma graça de vida, ou seja, ela tem direito igual à vida. Portanto, fica mais implícito ainda, mais claro que o homem deve cuidar. E as orações não serão interrompidas. As orações não serão interrompidas a partir do momento que o homem trata a esposa com consideração e respeito. Porque se não é dessa forma, como orar juntos? Como eu vou orar com alguém que não me trata com respeito, que não tem consideração comigo, que é grosso ou grossa, que não me respeita? Então, tanto para o homem quanto para a mulher, tudo se torna mais fácil quando eu entendo que amar não significa gostarmos de tudo em nosso cônjuge. Porque, na verdade, em vários momentos eu não vou gostar, talvez, de nada. Talvez existam dias em que ela esteja de TPM, ou ele esteja lá também nos piores dias, e que seja um dia horroroso. E que não saia de acordo com aquilo que eu sempre esperei, com o que eu sempre sonhei, com o que eu almejo para o meu casamento. Mas, por isso, é que nós devemos voltar ao versículo inicial. E eu quero que você fique com esse versículo guardado para você, que eu acho que é o cerne dessa palavra, voltando lá em Tito 2,7. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade e reverência. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Com apenas esses princípios aqui, não olhe e não espere do outro que ele seja o exemplo para você. Seja você o exemplo para ele. Seja íntegro no seu casamento. Seja inteiro, dedicado à pessoa que você escolheu. Trate com amor, com reverência. Tenha uma linguagem sadia, algo que edifique. Fale o que edifica, o que traz algo de positivo ao seu cônjuge. Seja irrepreensível, para que o adversário não te envergonhe. Vamos ser nós o exemplo que Cristo nos deu. Vamos ser íntegros. Vamos ser cada um de nós. Não vamos esperar do outro. Vamos ser cada um de nós o amor sacrificial. E a minha oração é que o Espírito Santo possa mostrar a mim e a você, porque todos nós estamos caminhando nisso. A cada dia no casamento, a cada ano que passa no nosso casamento, nós aprendemos mais um pouco, nós crescemos mais um pouco, mas continuamos nessa caminhada. E a minha oração é que nós tenhamos a consciência de que precisamos crescer. Que nesse momento em que estejamos louvando, o Espírito Santo possa trazer a você aquilo que você sabe que você faz e que incomoda o teu cônjuge. Aquilo que você sabe que talvez machuque o seu cônjuge, mas ainda não conseguiu mudar. Que o Espírito Santo possa te revelar isso, para que você possa tomar uma decisão hoje e mudar aquilo que desagrada. A ideia aqui não é dizer o que cada um tem que fazer. A ideia é fazer com que nós estejamos atentos à voz do Espírito Santo que habita em nós, para que ele nos dê a direção do que eu faço, do que você faz, que machuca o nosso cônjuge. Do que eu faço, do que você faz, que incomoda, que irrita, que às vezes tira do sério, mas a gente faz. Para sermos um exemplo, nós não precisamos de referência nenhuma, porque nós temos a referência de Cristo.
E para seguirmos essa referência, para conseguirmos sermos o mais parecido de Cristo, como nós decidimos ser, porque somos cristãos, nós precisamos nos encher do Espírito. Então a minha oração é essa: que Deus possa a cada dia trazer a mim e a você a sabedoria, o entendimento, a vontade de crescer, a vontade de dar o melhor para aquele que caminha ao meu lado, para aquele que escolheu caminhar ao meu lado. Que o Espírito Santo possa me fazer entender, te fazer entender a cada dia o que é melhor para o outro. Diferente do gostar, de fazer algo esperando alguma coisa em troca, que eu e você possamos fazer algo porque decidimos amar, porque decidimos viver para dar o melhor por essa pessoa que escolheu também caminhar ao nosso lado. Amém? Te convido a ficar de pé para estarmos orando. Deus amado, querido Pai, Senhor, nada do que falei, Senhor, tem efeito se Teu Espírito Santo não ministrar em nossos corações. E se nós não estivermos dispostos, Senhor, a tomar uma decisão e mudar. Por isso eu te peço, Espírito Santo, confronta-nos nesse momento com nossos erros, com nossas falhas, com aquilo que temos feito, que tem magoado nossos cônjuges, que tem machucado nossos cônjuges. Ó Espírito Santo, fala conosco, traz-nos a memória, confronta-nos com isso para que possamos mudar. Coloque em nós um interesse profundo de fazer o que é melhor para o outro. Coloque em nós a vontade, o compromisso de mudar, de ser alguém melhor para aquele que está ao meu lado. Oh Senhor, ensina-nos, Pai. Precisamos tanto de Ti, Senhor, para vencer o nosso egoísmo, para vencer as nossas dificuldades, Senhor. O quanto mesquinho temos sido em algumas vezes, em algumas situações, Senhor. Mostra-nos, revela-nos, Pai, para que possamos aprender, que possamos crescer, Senhor, como homens e mulheres de Deus, Pai. Ensina-nos a cada dia, Deus, a dar a nossa vida pelo outro, Senhor, a morrer para os nossos gostos, para as nossas vontades, para os nossos desejos, Pai, para que possamos sacrificialmente, Senhor, escolher fazer a felicidade daqueles que estão ao nosso lado, Pai. Deus amado, eu oro a Ti agradecido pela Tua palavra, Senhor. Agradecido pelo Teu Espírito Santo que nos confronta, Senhor. E eu oro em nome de Jesus. Amém.